salão estava iluminado por refletores fortes, refletindo nas paredes brancas do auditório recém-inaugurado do Clube Atlético da Esperança. As cadeiras enfileiradas em semicírculo estavam ocupadas por jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos com seus flashes prontos, como feras famintas esperando a presa sair da toca. No centro, uma longa mesa coberta com uma toalha azul marinho, estampada discretamente com o escudo novo do clube, servia como palco para o evento. A assinatura do contrato de uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Roberto Carlos estava sentado ali, com seu jeito sereno e a postura de quem já havia enfrentado multidões em estádios pelo mundo inteiro. Mas aquela tarde tinha um peso diferente. Não era um jogo, não havia torcida gritando seu nome. Era um momento burocrático, político até, mas que simbolizava algo muito maior. A possibilidade de dar ao jovem atacante João Vitor, de apenas 18 anos, a chance de conquistar a Europa. João, tímido, olhava para os papéis com as mãos suadas, enquanto tentava sorrir para as câmeras. Ao lado dele, Roberto colocava uma mão firme em seu ombro, transmitindo calma. Fique tranquilo, garoto. Hoje é o começo de uma nova etapa, disse em voz baixa, sem que os microfones captassem. O mestre de cerimônias tomou a palavra, exaltando a importância do momento, falando sobre o futuro promissor do Atlético da Esperança, um clube recém-fundado mas com grandes investidores por trás. Estamos aqui para mostrar ao Brasil e ao mundo que os sonhos podem se tornar realidade, proclamava, com a pompa de quem já ensaiara o discurso diante do espelho. As câmeras focavam em Roberto Carlos, que sorria discretamente. Ele não era dirigente, não era acionista majoritário, mas havia aceitado o convite para ser conselheiro especial do clube. Seu nome trazia credibilidade, sua história inspirava respeito, e sua presença fazia os olhos da imprensa brilharem. Só que naquele mesmo respeito estava o incômodo. Alguns homens de terno escuro, sentados nas primeiras fileiras, viam em Roberto uma sombra longa demais, uma luz que ofuscava seus próprios projetos de poder. O protocolo seguiu. João Vitor recebeu a caneta, ajeitou o papel diante de si. A sala se preparava para a foto histórica. Foi nesse instante que uma cadeira arrastou com um estrondo seco. Um homem alto, de terno preto e gravata vermelha, levantou-se abruptamente. Seu dedo apontado em direção a Roberto cortou o ar como uma lâmina. Sua voz, carregada de indignação teatral, ecoou pelo auditório. Vamos parar com essa encenação. Este contrato não é limpo. Todos aqui precisam saber que Roberto Carlos está recebendo por fora para intermediar esse acordo. Um burburinho tomou conta da sala. Jornalistas se levantaram das cadeiras, câmeras se ajustaram com cliques nervosos, microfones foram esticados para frente como lanças. Roberto manteve-se sentado, os olhos fixos no acusador. Não havia surpresa em seu rosto, apenas a firmeza de quem já havia sentido o peso de acusações injustas. Isso não é verdade, respondeu em tom firme, mas sem elevar a voz. O homem do terno preto riu ironicamente, abriu uma pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Não é verdade? Então expliquem estes documentos. Pagamentos, assinaturas, transferências, tudo leva ao seu nome, Roberto. Você, que se diz um exemplo, está lucrando em cima do sonho deste garoto. As câmeras captaram cada detalhe, as folhas voando, o dedo em riste, o olhar acusador. Para quem assistisse de fora, a cena parecia condenatória. João Vitor, confuso e assustado, olhou para Roberto como quem busca um farol em meio à tempestade. Professor, isso é sério? Murmurou, quase sem voz. Roberto respirou fundo, colocou a mão sobre o ombro do garoto novamente. Mantenha calma, disse baixinho. Então levantou-se, ajustou o paletó, apoiou as duas mãos sobre a mesa e encarou não apenas o acusador, mas também as dezenas de olhos e lentes que o cercavam. Passei a vida inteira lutando com honestidade. Nunca precisei trapacear para conquistar nada. Esses papéis não provam nada além da maldade de quem os fabricou. Falou pausadamente, cada palavra soando como martelada. Um jornalista gritou da plateia. Mas o senhor nega ter recebido qualquer benefício financeiro nesta negociação? Roberto levantou o queixo. Nego. Com todas as letras. Minha única preocupação sempre foi abrir caminhos para que jovens como João tenham oportunidades. O homem de terno preto bateu com a mão na mesa. Fácil falar. Palavras não mudam fatos. Roberto então ergueu a voz, sem gritar, mas com uma autoridade que fez o salão silenciar. A verdade não precisa gritar. Ela espera. E no momento certo, se levanta sozinha. Por
Por alguns segundos, ninguém ousou se mover. O silêncio foi quebrado apenas pelos flashes, que piscavam incessantemente, registrando o instante em que Roberto Carlos, diante da acusação pública, escolhia não se rebaixar à discussão. Ele recolheu sua pasta, tocou de novo o ombro de João Vitor e se virou para sair. Jornalistas o seguiram aos berros, microfones quase encostando em seu rosto. O senhor vai se defender? Isso é uma confissão? Quem está mentindo? Afinal, Roberto não respondeu. Passou firme entre eles, como quem atravessa um túnel de vozes, e seguiu em direção à saída. Na sala, o burburinho se transformou em caos. O acusador sorriu satisfeito. Os acionistas mais poderosos, sentados à frente, permaneceram imóveis, como estátuas. Não disseram uma palavra. Sua omissão era calculada. Deixar o escândalo crescer significava enfraquecer Roberto, reduzir sua influência, manter o poder em suas próprias mãos. Lá fora, o sol de São Paulo batia forte sobre o asfalto. Roberto inspirou profundamente, como quem precisa de ar novo depois de respirar fumaça. Sabia que a batalha não terminava ali. Pelo contrário, estava apenas começando. E dentro dele, uma certeza queimava. Não importava quantas mentiras dissessem, o tempo seria seu maior aliado. A verdade, cedo ou tarde, apareceria. Na manhã seguinte à coletiva, São Paulo acordou com a cidade inteira em modo rádio fofoca. Na padaria da esquina, o padeiro aumentou o volume da TV que ficava equilibrada num suporte de ferro, e a chamada do programa matinal era um soco no estômago. Roberto Carlos sob suspeita, comissão oculta em transferência. A reportagem repetia trechos da cena do auditório como se fosse replay de gol decisivo. O dedo em riste do homem de terno preto, as folhas espalhadas, o rosto calmo de Roberto enquanto dizia que a verdade não precisava gritar. Só que, fora da tela, o mundo real gritava por ela. No celular dele, as notificações se acumulavam como chuva de verão. Amigos antigos mandavam áudios atrapalhados, sem saber se ofereciam ajuda ou pediam distância. Agentes, ex-companheiros, gente do meio do futebol e, claro, um oceano de desconhecidos transformados em promotores de justiça no Tribunal Permanente das redes sociais. Em poucas horas, a hashtag Carlos Corrupção subiu aos trending topics. Junto com ela, variantes mais venenosas que misturavam piada fácil e maldade preguiçosa. Cada meme era um tiro, cada thread um coro. A mesma multidão que um dia cantou "É campeão" agora ecoava outra música, sem dó. Ele passou a manhã em silêncio. A televisão ficou muda, mas a casa vibrava com o zunido da internet. Em cima da mesa, o café esfriava. A mãe ligou de Valença com voz aflita, pedindo que ele comesse alguma coisa, que não saísse sozinho, que lembrasse de rezar antes de dormir. Conselho de mãe que vale mais que qualquer advogado. Roberto prometeu que estava tudo bem, e desligou com cuidado, como quem guarda uma fotografia antiga num envelope de cartas. No começo da tarde, a assessora de imprensa insistiu em uma coletiva de retratação, planilha na tela, desmentido com provas, entrevista exclusiva para lavar a honra. Roberto ouviu tudo, agradeceu e negou com calma. Agora, qualquer explicação vira combustível pro incêndio. Vão dizer que eu inventei comprovante, que comprei testemunha. Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Eu não corro atrás do barulho. Eu sigo no meu caminho. Esse caminho levou, naquele mesmo dia, para longe do centro financeiro, para o lado da cidade onde o asfalto racha e o ônibus demora. Pegou o carro sem motorista, sem escolta, e atravessou bairros inteiros vendo murais coloridos, varais nas janelas, a vida pendurada junto com as roupas. O destino era um terreno batido, onde um sonho tomava forma aos poucos. Um campinho comunitário que ele vinha ajudando a erguer com doação anônima, material que chegava de caminhonete, mão de obra do bairro e o cuidado de quem não tem muito, mas divide tudo. As crianças já esperavam. Assim que o carro encostou, ouviu um grito afinado: "Tio Carlos!" Uma tropa de chuteiras gastas correu na direção dele, e por um momento o mundo ficou na velocidade certa. Era por aquilo que ele insistia, o riso sem culpa, a alegria que a bola empresta para quem não tem nada. Os meninos queriam saber do escândalo, claro, mas perguntaram do jeito que criança pergunta: "Tio, você vai preso?" Ele sorriu, abaixou até ficar na altura dos olhos deles e respondeu: "Preso não. No máximo preso a vocês, porque hoje tem treino e ninguém vai faltar, combinado?" Riram. E riram alto. O sol estava quente, e o campo era mais poeira que grama. Ainda assim, a bola rolava com dignidade.
Ele dividiu coletes, marcou linhas imaginárias com as próprias passadas, ensinou domínio de peito, trivela, tempo de passe. Quando algum jornalista enxerido apareceu por trás do alambrado com a câmera discretamente apontada, Roberto fingiu que não viu. O cinegrafista procurava a imagem que derruba ídolos. Talvez um gesto impaciente, uma bronca atravessada, qualquer coisa que virasse manchete. Só encontrou paciência. E, em silêncio, foi embora. O bairro tinha uma senhora que todo mundo chamava de Dona Jandira, um coração com avental. Ela apareceu com uma jarra de suco de cajá e um saco de pães cortados ao meio, recheados com mortadela e um fio de manteiga derretendo. Pra criançada, meu filho, disse, e pro senhor também, que hoje deve estar com a cabeça quente. Roberto agradeceu como quem recebe um favor raro. Sentaram-se num banquinho de cimento, e Dona Jandira olhou para o horizonte de telhas e fios. Vão falar, falar e falar, mas a gente aqui sabe do senhor. Quem bota o nome na placa é fácil. Difícil é vir todo dia, pisar no pó e voltar amanhã. Aquilo foi como um remédio antigo que cura o que a medicina moderna não sabe nomear. No dia seguinte, as manchetes ficaram ainda mais agressivas. Um programa sensacionalista de fim de tarde exibiu supostos detalhes dos tais documentos. Números, percentuais, setas vermelhas num infográfico tosco que, pela repetição, ameaçava virar verdade. No banco da praça, dois senhores discutiam acalorados. Um queria acreditar no ídolo, o outro apontava a TV como prova. A cidade estava dividida entre fé e ceticismo, um debate onde ninguém sabia de tudo, mas todo mundo dispunha de certezas. No clube, a pressão crescia. Investidores ligavam cobrando posicionamento. Patrocinadores sondavam discretamente a possibilidade de readequação de contrato. Em reuniões de portas fechadas, os acionistas maiores pesavam cada palavra para evitar processos e, sobretudo, para não queimar pontes futuras. O mais influente deles, o tal de terno preto, circulava pelos corredores com meio sorriso, a tranquilidade desagradável de quem acha que venceu antes do apito final. Ao ser questionado por um repórter, respondeu com voz melosa: somos comprometidos com a transparência. Tudo será apurado. Tradução: não vou mover um dedo. Enquanto isso, Roberto fazia o que sabia: trabalho. Voltava para o campinho, passava horas com os garotos, tirava dúvidas de gente que não tinha dúvida nenhuma de que ele era moço bom. Em uma das tardes, caiu uma chuva pesada. A água bateu no chão seco e evaporou em névoa, desenhando um cenário de filme. Ele não suspendeu o treino. Em vez disso, chamou todos para debaixo do telhado da casinha de material e falou baixo, sem discurso: vão ter dias de sol e dias de tempestade. Se vocês desistirem na chuva, não merecem o céu limpo. Futebol é o mesmo, coragem no desconforto. Os meninos calaram, e alguém lá no fundo soltou um amém que arrancou risadas. Nem tudo era acolhimento. Um fim de tarde, 3 torcedores atravessaram o portão de grade, exaltados, e vieram pra cima com o dedo na cara, exigindo explicações, filmando tudo. Fala na nossa cara. Então, cê tá roubando o sonho desses moleque? O auxiliar técnico se armou para apartar, mas Roberto pediu calma com a mão. Atravessou o gramado pisando firme, parou a um braço de distância e falou com o mesmo tom de quem comenta um lance tático: se eu te responder gritando, você vai achar que eu tô tentando te vencer no volume. Eu não vou. Se quiser conversar, eu tô aqui todo dia. Se quiser me julgar, também. Mas não passa por cima desses meninos. O trio se entreolhou, constrangido pela serenidade. Não houve herói nem vilão, só uma raiva que, sem combustível, murchou. Em casa, à noite, a solidão finalmente encontrava espaço. A sala sem barulho, a luz amarela do abajur, a perna apoiada no sofá. Pegava um caderno sem pauta e anotava coisas que não queria esquecer. O nome do garoto que precisava de chuteira nova, o sonho da menina que queria ser goleira, o orçamento do alambrado para o lado leste do campo, o telefone do pedreiro que cobrou barato porque o filho joga ali. Em uma página, escreveu apenas uma frase, sublinhando 2 vezes: não disputar a gritaria, disputar o tempo. Certa manhã, um grupo de mães apareceu com faixas improvisadas. #Estamos com Carlos, nosso campo, nosso tio. Eram letras tortas, pincéis corridos, cartolina ondulada pela umidade. Era também o tipo de beleza que não cabe em HD. Uma repórter jovem, curiosa e sem o cinismo cansado dos colegas veteranos, aproximou-se e fez perguntas sem segundas intenções. Quanto tempo o projeto existia? Quem comprava as bolas? Por que insistir se era mais fácil doar um cheque e ir embora?
Roberto respondeu sem apelos. Porque a mão que escreve cheque é a mesma que pode entregar colete, amarrar rede e ouvir história. A repórter agradeceu. O cameraman, que até ali filmava com distância protocolar, baixou a câmera e apertou a mão dele. Meu irmão jogou aqui ontem. Obrigado. Os dias foram se empilhando. Em alguns, parecia que o centro da cidade tinha esquecido o caso. No outro, um novo exclusivo puxava tudo de volta para o ringue. Surge áudio, surge perito fulano, surge especialista cicrano. A novela da desconfiança não carece de roteirista, ela só precisa de audiência. Roberto, por sua vez, já não sentia o chão ceder a cada manchete. Havia descoberto um tipo de paz que brota quando a pessoa decide qual guerra quer lutar. A dele tinha através, gramado, crianças correndo. Era ali que ele era necessário. Um sábado, o bairro organizou um torneio relâmpago. 4 times de meninos e meninas, jogos de 15 minutos, final com pênalti se fosse preciso. As mães montaram barraca de bolo de fubá, tapioca, caldo de cana na garrafa PET. O céu, desses azuis que a gente esquece que existe em cidade grande. Roberto cuidava da arbitragem com um apito que ganhará num amistoso na Turquia muitos anos atrás. No último jogo, uma menina chamada Thalita pegou uma bicicleta na ponta da área e encobriu o goleiro com um toque leve que parecia desenho animado. Gol! O campinho veio abaixo. Thalita olhou pro céu e riu como quem morde a própria felicidade. Roberto correu até ela, ergueu os braços e gritou. Se fosse em Copa, ia sair no jornal. Ela respondeu sem hesitar. Mas vai sair aqui, no nosso jornal. Apontou pro coração. Na mesma hora, no outro lado da cidade, um dos acionistas dava entrevista num restaurante caro, cercado de copos finos e talheres que tocam o prato de modo diferente. Não temos nada contra o ex-jogador, disse. Apenas seguimos procedimentos. O jornalista anotou como se aquilo fosse ouro. Procedimentos. Palavra polida que serve para esconder poeira debaixo do tapete. A entrevista foi ao ar à noite, e a internet bateu palmas, não de aprovação, mas das mãos que fecham em punho. O país estava aprendendo, a duras penas, a diferença entre o discurso bem passado e a carne crua da realidade. Quando a segunda-feira chegou, Roberto marcou uma reunião com um advogado que ele respeitava justamente por não gostar de aparecer. Não quero começar a guerra, doutor. Só quero saber como faço para proteger minha paz enquanto a verdade não chega. O advogado explicou passos, sugeriu não gastar munição no vazio, preparar documentos que um dia seriam úteis, registrar, datar, conservar. Você tá me pedindo estratégia de jogo, disse o jurista, meio rindo. É isso. Jogo de quem quer ganhar no segundo tempo. Saíram do escritório sem coletiva, sem foto, sem tentativa de ser trending. O plano era simples, deixar o barulho cansar, manter a casa em ordem, confiar que a água sempre encontra por onde correr. À noite, de volta ao bairro, Roberto chegou sem avisar e encontrou o campinho quieto. O sol tinha ido embora, mas o céu guardava um resto de laranja no horizonte. De repente, as luzes novas que tinham sido instaladas graças a uma vaquinha do bairro se acenderam, uma a uma, como esperança elétrica. Alguns meninos apareceram com bola debaixo do braço, tímidos, perguntando se dava para chutar mais um pouco. Claro que dá, disse. E ali ficaram, até a lua aceitar ser bandeirinha. Antes de ir embora, ele pegou o caderno sem pauta e escreveu, do jeito que se escreve quando se faz promessa. Se eu perder tudo que é barulho e ficar só com isso, ainda vou estar ganhando. Guardou o caderno na mochila, trancou o portão com cuidado e caminhou pela rua estreita onde a noite tinha cheiro de feijão e televisão ligada nas casas. O país ainda falaria muito, e alto. A hashtag ia subir e descer conforme o vento. Os investidores continuariam cautelosos, os oportunistas continuariam úteis a si mesmos e a ninguém mais. Mas naquele miolo da cidade, cercado de vida real, uma ideia crescia silenciosa como árvore que encontra fenda no cimento. O tempo é aliado de quem não tem pressa. E Roberto tinha descoberto que a pressa era das mentiras. A verdade, essa, anda sem correr. No último minuto do dia, o telefone vibrou com uma mensagem desconhecida. Sou jornalista. Não sou daqui. Tenho perguntas e, talvez, algumas respostas. Se puder me ouvir, posso te mostrar onde o fio da mentira começa. Ele leu, respirou devagar e sorriu de canto. Não era vitória, ainda. Era só um rastro de luz no fim de um túnel que ele se recusará a iluminar com fogo. Ajeitou o travesseiro, fez a oração curta que aprendia desde menino.
Agradeceu pelo pão, pelo campo, pelo gol de Thalita, pelo suco de cajá de Dona Jandira, pelo bairro inteiro que segurava a barra com ele, e apagou a luz. Do lado de fora, a cidade continuava grande, confusa, barulhenta. Do lado de dentro, cabia um silêncio bom. O tipo de silêncio que não é vazamento de medo, mas reserva de força. No escuro, antes do sono chegar, ele repetiu para si mesmo, não como frase de efeito, mas como quem confere o nó do cadarço antes de entrar em campo. Não disputar a gritaria. Disputar o tempo. E dormiu, porque amanhã tinha treino. E treino é o jeito mais bonito de dizer ao mundo que a gente não desistiu. A madrugada trouxe um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer gritaria de estádio. Naquela semana, a cidade inteira estava dividida. Uns acreditavam na inocência de Roberto Carlos, outros repetiam sem pensar as manchetes acusatórias. Na imprensa, a tempestade seguia intensa, e cada canal buscava a exclusiva que confirmasse suspeitas. Era como se a verdade fosse menos importante que a audiência. Na manhã de terça-feira, uma equipe de reportagem armou acampamento em frente ao campinho comunitário. Câmeras, microfones, cabos espalhados pelo chão, e uma ânsia quase cruel de flagrar qualquer deslize. Os meninos do bairro, assustados, hesitaram em entrar. Roberto chegou a pé, cumprimentou cada criança pelo nome e fez questão de abrir o portão com um sorriso. Hoje é dia de treino. Quem quiser notícia, que filme a alegria deles. A frase saiu firme, mas sem raiva. As câmeras captaram, e até os mais cínicos se entreolharam. Havia uma serenidade ali que não cabia na narrativa de vilão. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o homem do terno preto reunia-se com dois acionistas poderosos. Era um restaurante de luxo, onde os pratos chegavam decorados mais como obras de arte do que como comida. Conversavam em voz baixa, mas com segurança. O plano era simples: prolongar o escândalo, desgastar a imagem de Roberto até que sua influência fosse irreversivelmente reduzida. Um dos acionistas, incomodado com o rumo da trama, arriscou: e se a verdade aparecer? O homem de terno preto deu um gole no vinho e respondeu: a verdade demora. Mas a dúvida é rápida. Nós precisamos só da dúvida. De volta ao bairro, Roberto treinava as crianças como se cada passe fosse um remédio contra o veneno das acusações. Um garoto chamado Yuri, franzino e cheio de inseguranças, hesitava em chutar de primeira. Roberto se aproximou, abaixou-se e disse: confiança é como chute no gol. Se você não arriscar, nunca vai saber se consegue. Tenta. Se errar, tenta de novo. Só não foge. Yuri chutou. A bola não entrou, mas o sorriso dele foi maior que qualquer rede balançando. Um fotógrafo que acompanhava a cena baixou a câmera por alguns segundos, como se percebesse que estava diante de algo que a lente não captaria. À tarde, a notícia correu. Documentos originais começavam a surgir, enviados anonimamente a uma jornalista investigativa que não fazia parte dos grandes conglomerados. Eram extratos, contratos e e-mails que, lidos com atenção, desmontavam a narrativa da propina. Mostravam que os valores eram destinados a projetos sociais e que o nome de Roberto só aparecia como garantidor do investimento, nunca como beneficiário. O material era consistente, mas exigia paciência para ser analisado. Paciência era tudo que a opinião pública não tinha. Roberto soube dos documentos numa ligação curta, mas não se animou. Se for verdade, vai aparecer na hora certa. Não adianta eu gritar agora. Quem tá com pressa é mentira. A verdade não precisa correr. A frase foi repetida depois pela repórter, que a publicou em sua coluna online. Em poucas horas, começou a circular no Twitter como lema: a mentira corre, a verdade chega andando. Mesmo assim, os ataques não cessaram. No fim de semana, torcedores organizados apareceram no treino com faixas contra ele, gritando palavrões. As crianças ficaram apavoradas. Roberto pediu calma, caminhou até o alambrado e, com a voz firme, disse: vocês podem gritar contra mim, mas não assustem esses meninos. Eles não têm culpa das brigas de adulto. A atitude surpreendeu até os mais exaltados, que recuaram diante de tanta tranquilidade. Uma câmera captou o momento, e o vídeo viralizou no dia seguinte. Milhões de visualizações. Comentários como "esse cara tem postura" começaram a aparecer entre as acusações. No mesmo domingo, uma senhora idosa do bairro, Dona Celeste, organizou um mutirão improvisado. Vizinhos trouxeram cartazes caseiros, pintados com guache infantil, defendendo Roberto. Ele não deve nada. Ele dá tudo. Gritaram.
Foi um contraponto poderoso à hostilidade dos críticos. A imprensa, acostumada a imagens de escândalo, não resistiu ao contraste entre a raiva organizada e o apoio espontâneo. Naquela noite, sozinho em casa, Roberto abriu o caderno sem pauta e escreveu: "A semente precisa de tempo no escuro para virar raiz. Não é na pressa que ela floresce." Depois fechou, apagou a luz e respirou fundo. Os dias seguintes trouxeram sinais de mudança. Alguns jornalistas começaram a questionar as provas iniciais, percebendo furos evidentes. Um apresentador de TV admitiu no ar que talvez tivessem julgado cedo demais. O barulho ainda era grande, mas agora havia frestas de silêncio onde a dúvida sobre a acusação crescia. Enquanto isso, o homem de terno preto, que antes caminhava pelos corredores com um sorriso vitorioso, já mostrava sinais de desconforto. As reuniões privadas eram mais tensas e as respostas menos afiadas. Roberto não precisava atacá-lo, bastava continuar firme, mostrando quem era no campo, no bairro, na vida. No fim daquela semana, Roberto reuniu novamente as crianças. "Lembram do que eu disse sobre jogar na chuva? Agora estamos no temporal. Mas quem aprende a jogar aqui, um dia vai brilhar quando o sol voltar." As crianças bateram palmas. E naquele aplauso simples, ele sentiu a primeira vitória silenciosa contra a mentira. Porque, no fundo, sabia, a verdade já estava a caminho. E ninguém poderia detê-la. O sol de domingo iluminava o céu de São Paulo como se a própria cidade quisesse limpar a poeira das últimas semanas turbulentas. O novo campo comunitário, construído no coração da periferia, estava pronto para sua inauguração. Era mais do que um gramado com través. Era o símbolo de resistência, de esperança e de fé no futuro. Para Roberto Carlos, era também o palco perfeito para o desfecho de uma história que não começou por sua escolha, mas que terminaria pela sua postura. As arquibancadas improvisadas estavam lotadas. Crianças agitavam bandeirinhas coloridas, famílias inteiras chegaram de ônibus fretados, vizinhos se organizaram em mutirões para trazer comida e água. O burburinho era de festa, mas também de expectativa. Todos queriam ver com os próprios olhos se o homem que fora acusado tão duramente ainda teria coragem de encarar o povo. Roberto entrou pelo portão lateral. Vestia uma camisa simples, sem paletó, sem pompa. Ao lado dele, João Vitor caminhava com passos firmes. O jovem atacante, que no início havia ficado confuso diante das acusações, agora trazia no olhar a convicção de quem sabia a verdade. As pessoas começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com força, até que o campo inteiro ecoava com palmas e gritos. No meio da celebração, uma jornalista chamada Mariana subiu ao pequeno palco montado à beira do gramado. Foi ela quem, com paciência, publicou os documentos que provavam a inocência de Roberto. Ao microfone, falou com voz firme: "O Brasil precisa saber, todas as acusações contra Roberto Carlos eram baseadas em documentos falsos, criados para manchar sua imagem. A verdade está aqui, e não pode mais ser escondida." Um telão exibiu as provas, assinaturas forjadas, datas impossíveis, transferências que nunca existiram. O público reagia com indignação. Pessoas que antes duvidaram agora se entreolhavam, envergonhadas. Alguns choravam. Outros gritavam palavras de apoio. João Vitor então pediu a palavra. Pegou o microfone e, diante de todos, declarou: "Este homem aqui não só acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, como também ajudou minha família sem nunca pedir nada em troca. Ele não é apenas um ídolo do futebol. Ele é um pai para todos nós que sonhamos com uma bola nos pés." As lágrimas escorreram pelo rosto de muita gente. O campo parecia tremer com a força da emoção coletiva. Roberto recebeu o microfone em seguida. Sua voz era calma, quase serena, mas penetrava fundo em cada ouvido presente. "Eu não precisei gritar para provar nada. A mentira é rápida, mas a verdade sabe esperar. Vocês podem me acusar, podem tentar me derrubar, mas uma coisa nunca vai mudar. A minha vida é dedicada a dar oportunidade para quem precisa. Isso não depende de manchetes nem de votos em reuniões de acionistas. Depende só da minha consciência." Fez uma pausa. Olhou para as crianças que agitavam bandeirinhas atrás do alambrado. "O nome pode ser manchado. O rosto pode ser julgado. Mas o caráter não se vende, não se compra e não se destrói." A multidão explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, gritaram seu nome, e muitos choravam de arrependimento. Até mesmo alguns acionistas presentes, aqueles que haviam feito vista grossa, abaixaram as cabeças, incapazes de encarar a grandeza que se revelava diante deles.
Depois do discurso, a bola rolou. Não havia mais protocolo, nem coletiva de imprensa. Era futebol puro, crianças correndo atrás da bola, família sorrindo, Roberto entrando em campo de chinelo para dar o primeiro passe simbólico. Cada toque era celebrado como um gol, cada riso era uma vitória contra a injustiça. No fim da tarde, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, Roberto caminhou até a saída. Um grupo de torcedores que antes o havia criticado se aproximou. Um deles, emocionado, disse: "Perdão, professor, nós erramos." Roberto apenas sorriu e respondeu: "Errar faz parte. O importante é o que fazemos depois do erro." E seguiu seu caminho, sereno como sempre. Aquele dia não marcou apenas a reabilitação de sua imagem. Marcou o nascimento de uma lenda viva, não do futebol, mas da integridade. Porque o Brasil inteiro aprendeu, diante dele, que a glória maior não está em vencer títulos, mas em permanecer de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar.